Oi, Vera, boa noite, tudo Kilo, tudo bem? bem? Oi, Oi, Vera, boa noite. Consegui boa chegar. noite. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Prazer Eu em estou conversar pessoalmente agora, assim, ou pessoalmente online. assim, que bom, estou muito feliz e agradeço o convite para poder estar participando dessa live hoje. Seja É um bem-vinda. prazer, Prazer viu, em Vera? conhecer também. É um Estamos aqui. prazer, viu, Vera? Oi? É um prazer tê-la aqui com a gente. Ai, que bom, fico muito feliz também de estar participando com vocês. Enquanto que a gente não. Nós estamos Eu não. aguardando a Ivone. A Ivone deve estar tendo algum problema lá para poder entrar, faz parte. Gente, quando eu viro o meu rosto aqui para o lado, não é que eu não estou dando atenção, é que eu estou olhando as nossas anotações, que a gente tem tudo anotado. As perguntas não vêm ao léu, né? As perguntas vêm tudo de preparação. Bom, vou me apresentar, depois vou apresentar a Dani e vou pedir para a Vera também se Opa, apresentar. Eu sou a Luciana Fontes, tá né, que bom. já me acompanha há um tempo, mas a gente também faz a postagem collab, então pode ser que venha pessoas novas. Sou estrategista digital, faço trabalho hoje de posicionamento de mercado para os clientes, posicionamento para que você consiga ter um conteúdo adequado para o seu perfil crescer de maneira estruturada. Eu faço esse trabalho, estava apresentando um trabalho desse agora. Terminou faltando 5 minutos para a nossa live da doutora Luciana. Um prazer ter feito esse trabalho para ela. E também somos sócias, eu e a Dani, do Conexão 3D Negócio em Movimento. É um evento presencial que nós teremos no dia 29 de novembro, aqui em São Paulo. E ingressos à vinda pelo Simpla. E a gente fez esse movimento também se tornar um podcast. E também essas lives para poder edificar o trabalho de empreendedoras como a Vera, por exemplo, como a Ivone. E seja bem-vinda mais uma vez, Vera. Muito Dani, obrigada. se apresente e vamos deixar a Vera falar, por favor. Bom, eu sou a Então, Dani, boa Dani noite. Silveira. Vera, é um prazer estar aqui, né, com você mais uma vez, Obrigada. aqui fazendo mais uma vez uma live, né, e agora com você. E eu sou consultora de moda e estilo, professora de corte e costura, eu trabalho na área da moda há 22 anos e hoje eu assessoro empresas no ramo de confecção, dou aula de costura, de corte e costura e também faço a parte de consultoria de moda e estilo. Ajudo mulheres a se sentirem confiantes, a despertar o seu potencial no seu trabalho, nos ambientes que frequentam. Então, eu atuo nessa área já há um tempinho e estou muito feliz por estar aqui. Como a Lu disse, o Conexão 3D, nós somos sócias e a gente tem essa missão de estar trazendo para muitas mulheres aí, despertando sonhos, levando mulheres a divulgar o seu trabalho e que mais pessoas, que muitas das vezes as empreendedoras não têm oportunidade. Então, o Conexão 3D nasceu com essa missão de trazer à tona aí todo o potencial das empreendedoras. Então, que vai acontecer dia 29 de novembro. Se apresenta Vou agora, por deixar com Nossa, favor. você. maravilha. Maravilhoso o seu trabalho, eu acho que é uma forma, né, de apoio muito grande e de grande importância para as mulheres. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da Lu. E então vou me apresentar. Sou a Vera Fernandes, sou psicóloga clínica, atuo já há muitos anos nessa área, com formação também, não, segui carreira também como gestora em várias dimensões e hoje me dedicando à área clínica como profissional psicóloga. E hoje, pelo fato de nós, né, estarmos no mês de setembro, e eu acho que, né, tenho certeza que é de extrema importância esse tema que muitas vezes é falado por tabu, por clichê, e então eu venho falar sobre a campanha, né, do Setembro Amarelo, não só falar campanha, porque da minha parte, né, hoje, por exemplo, doando um pouquinho, né, participando dessa campanha e falando de questões para orientarem, né, principalmente necessitando desse apoio. Dentro da minha profissão como psicóloga e também, né, em outras áreas que eu também atuo, eu já venho fazendo esse trabalho não só dentro da campanha, na comunicação, né, no caso de live, e sim como trabalhos sociais que eu já desenvolvo há anos, que sou convidada e faço questão de ir orientar aluno, pais, profissionais, né? E dessa forma é a minha contribuição, né, que eu faço
com grande satisfação de poder estar levando essas orientações e essa comunicação diante de um fato, né, de prevenção da vida, né, prevenção, cuidar, né, da parte da saúde mental, que tanto nós vemos casos aí de suicídios e, e são casos alarmantes, vamos se dizer assim, um grande descontrole, principalmente depois da pandemia, Vai te e interromper eu... só um minutinho, que eu quero que você continue falando, que esse tema é seríssimo, só que a gente não vai poder falar a palavra suí. A gente vai tudo bem, falar o tá término da bom? vida, Tá. porque senão a live pode ser derrubada. Só para você ter uma ideia de como eles estão cerceando, não se pode falar nem nessa plataforma, nem lá na outra, no YouTube, por exemplo. Tem várias palavras que não pode falar, senão eles cortam a live. É absurdo. Entendo. E está tendo um descontrole. Já conversei com outras pessoas que disseram, médicos, Luciana, o descontrole está gigantesco e a gente, médico, está sendo proibido até de falar. E principalmente depois da pandemia. Já começa por aí, né? Não sabia, peço desculpa e Imagina. vou trocar o termo, né? Para poder a comunicação dar continuidade e com o maior objetivo, que é a prevenção. Por isso mesmo que eu toquei no assunto, que é uma questão de tabu. É lógico que não pode usar imagens, né, denotando essa questão, mas nós, né, eu principalmente dentro da área, né, dessa profissão, que lido com pessoas em situações Sim. e de repente, né, aqui para eu poder, para eu não conseguir estar mencionando esse nome, mas sem problema, o importante é a mensagem que deixo aqui, que são os cuidados, né, que devemos ter, e ter esse olhar, né, dentro dessa questão, para poder ajudar aos que necessitam. Sim, é o Setembro Amarelo. Então, é o mês de prevenção ao término da vida, né? Então, é um mês de conscientização que nós estamos vivendo. A Vera, como psicóloga, atende diretamente esses casos, né? Deve atender muitas pessoas ou famílias, familiares. E esse descontrole, já conversei com uma médica, ela tem 2 anos e pouco, ela falou, Luciana, tá absurdo, e nós não podemos falar, porque eles não querem que a gente fale. Quer dizer, o Conselho Regional e outros órgãos estão proibindo de falar. Por isso até que agora a gente tem perguntas para te fazer, e até vou falar um olá para, a gente vai falar um olá para a Ivone, vai deixar ela se apresentar já já, só para não interromper. As Sim, empresas claro. agora têm aquele NR1, que as empresas estão sendo obrigadas a fazer, implantar dentro do seu RH, para cuidar do psicológico dos funcionários, porque o custo no SUS está tão elevado, e o governo falou, não, vamos ter que colocar as empresas para cuidar da saúde mental dos funcionários, e tudo pós-pandemia, né? A gente percebeu tudo pós-pandemia. Que bom, né? Já deveria estar, né, cuidando, mas tudo bem, já iniciou. Mas vamos dar as boas-vindas para a Ivone. Ivone, mais uma vez com a gente, seja bem-vinda. Ivone estava tentando entrar pelo computador, as duas falando, estou esperando o link da live. Gente, não tem como mandar o link, vocês têm que entrar no perfil. E aí, Falta de hábito. mas depois vai pegando o jeito. Você viu como é simples? Você entra lá, tá escrito lá ao vivo, você clica ali e vai dando certo. Seja bem-vinda, Ivone. A Ivone foi entrevistada no podcast, muito chiquérrima. Pode te apresentar, Ivone. Eu vi no grupo, parabéns, eu adorei. Também. Eu coloquei coraçãozinho lá para você, para a Luciana. Maravilhosa, parabéns. O microfone está aberto, vocês estão me ouvindo? Sim, te ouvindo bem. Então tá, porque essa era a minha dúvida. Eu achei que entrava pelo computador, então perdoe. Boa noite, né, gente? Eu sou Ivone Moreira, né, da Zivone. E ouvindo a apresentação das meninas, acho que veio muito a calhar. Obrigada, Lu, por ter me juntado a essas moças lindas. Que falar em qualidade de vida, né? E o crochê, ele é terapêutico, né? Ele está sendo terapêutico para mim, e sempre foi, né? E nesse momento é um momento muito especial que ele está sendo muito, muito bom para mim, terapeuticamente. E ele é muito bom em todos os momentos, né? Porque nada como uma mulher se sentir bela, sair com uma bolsa linda de crochê, diferente, com uma blusa, uma cor que ela acha que é melhor para ela, no tamanho exato dela, né? Que não é aquela coisa de você chegar numa loja e experimentar a roupa e se sentir péssima porque não entra naquela roupa, né?
E não é o seu tamanho que é diferente, é a roupa que tem um tamanho padrão que nem sempre se enquadra, né? Então, no crochê da Zivone, a gente sana essa dificuldade. A pessoa passa as medidas, a pessoa escolhe a cor, escolhe o modelo, aumenta o tamanhinho da blusa. Ah, tô com uma barriguinha um pouquinho maior, então o cropped é um pouquinho mais compridinho, tem um babadinho para poder esconder. Então, tudo isso é possível sanar, né, com essa coisa mais pessoal e mais intimista, que é o crochê, né? Sim. Eu amo de paixão. Ela faz crochê, ela faz peças, como é que, não é otimizada, como é que fala? É customizada, né? Customizado também. Faz muita peça aqui. A Dani é da área da moda, a Dani que vai fazer as perguntas para a sua entrevista aqui, e eu vou fazer para a Vera Fernanda, mas a gente conversa cruzado também, porque você vê como uma história se conecta com a história da outra, né? A Ivone encontrou no crochê uma libertação e um novo momento de vida, e a Vera Fernandes fala justamente de vida também, né? De se redescobrir. Eu sou extremamente fã de terapia. Eu acho que todo brasileiro deveria fazer terapia. É uma pena que nem todos têm oportunidade, ou também não tem a visão, né? Porque terapia faz você olhar para dentro e você enxergar os potenciais que Deus nos deu. Deus vai nos dando os talentos, né? E a gente, quando toca a vida de outras pessoas, a gente fala, olha, né? O meu talento só estava esperando encontrar tal pessoa para ser ativado, né, Dani? Nosso talento. Com certeza. Os super gêmeos. Com certeza. Cada um com seus dons, né? É bíblico, né? Então, todo mundo tem seu talento. E, assim, nós temos que usufruir daquilo que Deus nos colocou, que nós temos o dom. Então, a gente só precisa nos prontificar e a fazer. E exercer aquele dom. E, como a Ivone disse, é terapêutico. A costura, o crochê. Então, assim, eu tenho alunas que ela fala assim, professora, eu nunca vou parar de fazer elas fazem crochê, desenho, costura, porque são pessoas que querem ter uma qualidade de vida boa. Então, e quando a gente coloca essas coisas no nosso caminho para a gente fazer, a gente se permite, a nossa mente deixa de pensar coisas ruins. Sim. A nossa mente, ela vai despertar cada vez mais a criatividade. E é muito legal. Parabenizo a você, Ivone, por esse trabalho lindo. Eu tenho acompanhado e eu estou apaixonada. Então, obrigada. É um diferencial, assim, que com certeza te fez muito bem e está fazendo bem para muitas outras mulheres. E para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria muito que você dissesse quem é a Deise Ivone e como a ancestralidade atravessa a sua trajetória pessoal e criativa. O da Ivone nasceu há muito tempo, né? Eu faço crochê já há mais de 40 anos. Então, eu aprendi a fazer o crochê antes mesmo de ser alfabetizada. Ai, desculpa, travou? Não, tá aqui, normal. Antes mesmo de ser alfabetizada, naquela época, em 77, 78, as salas eram muito seriadas, e eu tive a honra de receber na minha turma de primeiro ano uma colega que já estava com seus 15, que tinha vindo do Ceará, e que a avó já costurava, a mãe fazia crochê, aquilo tudo, e ela me ensinou. Eu lembro que na época minha mãe fazia um coque no meu cabelo, bem aqui em cima, que meu olhinho ficava que nem japonês. Parece que o grampo de cabelo ela enfiava por baixo do couro cabeludo. E eu tirei um daqueles grampos e a gente com uma pedra amassou e fizemos o ganchinho da agulha e aí ela me ensinou a fazer. E foi libertador. Porque eu, na época, tinha aquela história de bullying, mas a gente não sabia o que era, né? Então, eu era baixinha, eu tinha o cabelo ruivo, bem vermelho, e as pessoas me chamavam de cancão de fogo. Olha, que linda, imagina a ruiva, que linda. Tudo qualquer coisa ruim era porque o meu cabelo era fora do padrão, né? Então, acho que eu, desde criança, eu era fora do padrão. E aí, com o crochê, não, eu fui fazendo as minhas primeiras peças, a gente já tinha uma mentalidade ecológica pela necessidade, porque nós tirávamos fios do saco de batata, de alguma coisa que viesse, cortávamos sacolinha que era de mercado, mas na época não era de mercado, era sacolinha que vinha da feira. Sim. E aí cortava, fazia os fios e aí fazia as pulseirinhas e tudo mais. Na época não tinha lanche público, né, de graça. Então tinha o tio da pipoca, o tio do chicletinho, isso, aquilo tudo. Eu sempre tinha um dinheirinho. Já empreendia naquela época, já fazia uma pulseirinha aqui, sempre tinha uns 5 centavos para comprar uma balinha.
E assim foi indo, né? Já viu o valor do dinheiro ali, já viu que tinha valor no seu trabalho, né? Tinha potencial ali, né? Sim. E ela tá escondendo ouro, viu, gente? Mas depois ela vai falar em algum momento aí da São Paulo Fashion Week. Teve peça dela que que desfilou com peças dela, modelo, na São Paulo Sim, Fashion Week. Depois ela vai contar. sim. Tô Agora, ansiosa. exatamente. Agora eu queria perguntar para a Vera. Como Pois profissional da saúde, Vera, como psicóloga, qual o primeiro passo para você ajudar as pessoas em situação de depressão? É um tema então, tão. Sim. primeira coisa, né, entender, né, o que que é depressão, né? Porque a depressão, ela tem algumas características, né? E uma delas é uma tristeza profunda que, que é diferente da tristeza comum, né? Que faz parte de nós, seres humanos, né? E sim é uma tristeza persistente. E como a depressão, ela tem atento, porque a depressão ela pode ser demonstrada de forma mascarada, ou seja, não ser percebida. A pessoa está depressiva, mas ela está sorridente, está se envolvendo com as pessoas e não é percebível. Então, assim, é importante estar atento ao seu porque para entender, de repente, que às vezes a própria pessoa não percebe, ela só percebe que só é percebido que ela começa a se afastar, muitas vezes, do social, da família, coisas que ela fazia antes, ela começa a não mais fazer, então tem que estar atento. Então, o primeiro olhar é um olhar para você consiga estar entendendo, porque a própria pessoa, ela não consegue entender o que está acontecendo, Ah, e de tá. repente não fale. Então, é estar atento ao que está ocorrendo, né, ao seu redor, as pessoas as quais você convive, para você também ajudar a detectar e ter um ouvir, ou seja, estar ali de uma forma para acolher, ouvir sem julgamento, deixar com que a pessoa fale o que está sentindo, que ela sinta confiança, né? Porque ninguém sai falando da sua vida para o outro se não tem confiança, e principalmente se de repente ali está algum sintoma da depressão, porque, né, como eu disse no começo, né, hoje, ou seja, depois da pandemia que passou, as pessoas passaram a estar mais atentas e estar procurando, né, ajuda. Então hoje as pessoas não estão escondendo essa questão, né, do que está sentindo. E a gente vê, né, pela rede sociais, né, as pessoas até Juliana Paz, declaração que ela teve, depressão, ansiedade, e é isso. Então, a comunicação, né? Primeiramente, é estar atenta, ouvir, perceber alguns sinais que possa estar demonstrando que a pessoa não esteja bem, e estar sempre ouvindo, sem julgamento, e estar, no caso de perceber que está fora do controle, que não é um sentimento de tristeza comum e que está persistindo, convidar, apoiar, incentivar a pessoa a ir até um profissional para buscar ajuda. Eu até Ou eu vou psicólogo. Tá. Uhum. De vez em quando tá travando um pouquinho a sua fala, porque a internet tá falhando um pouquinho, mas deu tá dando para entender. Eu até já vou fazer a próxima pergunta antes da Dani falar com a Ivone, porque, assim, quais medidas, né, ela combina com agora, quais as medidas que um familiar ou amigo, ao perceber que a pessoa está precisando de ajuda, que medidas que ela tem que tomar se ela perceber que a pessoa está precisando de ajuda? Como eu mencionei, né, acho que eu já até acho que acabei respondendo, mas vou repetir, é estar atento e ver se existe algum sinal, né, de comportamento, principalmente, as quais a pessoa não tinha. Percebeu? Chama para conversar, seja amiga, seja ouvinte, sem julgamento, e aí convidá-la para que consiga levá-la para um profissional que possa ajudá-la, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, né? Que nós somos profissionais especializados para isso. É difícil a pessoa não julgar, né? Coisa que as pessoas mais fazem ultimamente nesse mundo é tudo é julgar, comparar.
Mas, Infelizmente. infelizmente, Mas, mas tem pessoas com coração bom também, né? Que continuam sempre. sim, claro, claro. E daí, Graças a Deus. graças a Deus, é isso mesmo. É um trabalho Existe. maravilhoso. Estou muito fã de terapia, gente do céu. Eu sou fã. Eu também, viu, Lu? Outro dia eu estava conversando com meu filho, eu falei, a próxima faculdade, né, que eu quero fazer uma outra faculdade, eu quero fazer psicologia, porque eu amo essa área de lidar com pessoas, de poder entender, e hoje eu vejo que existem os julgamentos, assim. É assim, falar que na família, principalmente, você vai discutir sobre um assunto, então é mais fácil, às vezes, talvez isso, as pessoas têm ficado, eu acredito que você pode me corrigir, mas a questão do celular tem aumentado essa questão da ansiedade. É, Eu também acho que percebi. eu percebi muito isso, mas assim, as pessoas têm muito medo, assim, do julgamento, e muitas das vezes guardam para si e acaba ficando dessa forma. É uma Sozinhas, né? Tiro sozinha. sozinhos, se isolam, né? Porque, ai, vai Isso, me julgar, não vai me entender, né? Não é isso? exatamente. E já tem pesquisa o uso, né, de celular demasiadamente, principalmente para jovens, crianças, está trazendo realmente essas questões da ansiedade e está também ajudando a mascarar os problemas, né? E os pais não estão conseguindo dar conta disso. Não estão percebendo, eles não estão com o nível de consciência que eles estão entendendo. Imagina, celular, imagina, o filho é meu, eu sei cuidar, cuida do seu. Capaz que a pessoa ainda responde assim, né? Augusto Cury fala Exatamente. muito disso. Não tem legislação para tratar a dependência de celular, e o celular já está sendo considerado uma droga. Quimicamente, ele está sendo um vício igual de droga. E não tem legislação nenhuma falando sobre isso. Olha o perigo. A gente Tem que estar monitorando, né? Principalmente crianças, né? Porque começa por aí o uso demasiado e também, além das questões dos conteúdos, né? Que também pode estar trazendo aí problemas, né? Maiores problemas. tem muitos jogos, Discord, tem tanta coisa que, enfim, os pais têm que ficar atentos, né? Essa reflexão tem que ficar bem, bem atenta. Dani, você vai perguntar para a Ivone? Com certeza, com certeza. A Ivone tá quietinha aí, então, olha, Ivone, só tá ouvindo, né? Então, olha só. Absorvendo todo esse conhecimento. Você já falou um pouquinho de como o crochê entrou na sua vida, né? Mas gostaria de que você explicasse um pouquinho mais como o crochê entrou pela primeira vez e como surgiu a Desivone. Qual foi a principal motivação para você transformar seu talento em marca? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que foi assim, como eu sempre fiz, o crochê sempre foi muito terapêutico, muito usual para mim. Eu tô terminando uma carreira do magistério, né? Então, este provavelmente é meu último ano na sala de aula. E aí surgiu a ideia de por que não unir o hobby, né, a uma marca mesmo. E eu sempre vendia ali para uma colega, pessoas próximas, né, conhece o da Zivone. Mas aí eu falei, não, mais pessoas precisam conhecer, né. E eu tenho um sonho, né, de mais tarde, depois de já estar aposentada, tranquila, poder estar montando um grupo de mulheres que possam aprender, quem não sabe, aperfeiçoar aquelas que já sabem, né? Porque a maioria, muitas pessoas já sabem fazer alguma coisa, mas não tem paciência, tem essa ansiedade, tem essa necessidade de tudo certinho, né? E o crochê não é tudo certinho. Você faz, depois chegou lá no meio, na terceira, quarta carreira, você viu que tem um ponto errado lá na primeira. Aí você tem que desmanchar. E isso demanda uma maturidade emocional, né? Quantas vezes eu terminei a peça com um defeito por negação, de não vou desmanchar, imagina, depois de tanto tempo fazendo, né? Morro, mas eu não desmancho o crochê. E aí a peça não fica boa, né? Não fica perfeita. Então, assim... Passa anos olhando aquela peça, lembrando só daquele defeito, né? E se frustra, fica se martirizando, porque a peça não ficou perfeita, você sabe onde está o erro, mas você não tem coragem de desmanchar. Isso acontece na costura também, viu?
Sim, na costura também. Na costura também. E na costura ainda é talvez mais grave ainda. Eu gosto menos de desmanchar a costura do que crochê. Crochê você puxa o fio e indo. Vai Agora, embora. desmanchar a costura, ou você tem muita paciência, ou então você acaba rasgando o tecido, danificando, né? É. Então, acho que esses são conhecimentos e experiências, né, que a gente vai tendo, que são saudáveis. A gente não é tudo perfeito, a gente não faz tudo perfeito, a gente erra, volta, pede perdão, desmancha, arruma, customiza. Eu penso muito no descarte, né? Tem uma jaqueta que era da minha avó, que eu amava muito, isso, aquilo tudo, e aí, ai, morreu a minha avó sozinha, vou jogar tudo fora. Não, a gente pode ter uma peça de coração e ressignificá-la. Não é saudosismo, não é manter tudo que a pessoa tinha, isso, aquilo tudo, não. Mas é olhar e falar assim, não, eu posso ressignificar, eu posso colocar uma manga de crochê que vai ficar bonita, eu vou usar. E você Quanto essa pessoa? realmente, e você automaticamente está pensando no meio ambiente, né? Porque quantas Também. coisas vai para o lixo, e sendo que poderia estar ressignificando aquela peça, e Sim. é sobre isso, né? De reciclar mesmo, de pensar no futuro. E a Ivone comentou que tem uma marca, que tem várias marcas que levam peça para descartar no deserto do Atacama. Marcas famosas. Sim, se vocês procurarem, gente, eu fiquei chocada. E são peças inteiras, peças funcionais ainda, né? Para uma pessoa que não está ligando para a marca, para isso, para aquilo, que precisa usar a roupa só, totalmente funcional. E que estão todas jogadas nesses lugares, né? Porque o mundo rico não tem mais não tem onde descartar. Então vai para os países mais pobres, para os lugares mais suscetíveis, né? E já tem uma ONG, eu até pesquisei e acabei, eu não lembro o nome da ONG, que estão resgatando essas roupas, higienizando, esterilizando, né? E disponibilizando para pessoas que precisam. Eu dei um Google agora aqui, toneladas de roupas de marca são descartadas no Atacama, matéria de 29 de março desse ano. Tem. Toneladas de roupas de marca. Já pensou? Sim. Ela tinha falado, eu fiquei curiosa da outra vez, não tinha conseguido pesquisar, mas tem bastante matéria falando, né? E isso parece tão longe da gente, né? Mas aqui pertinho, se a gente der uma passeadinha, quem está em São Paulo, aqui no Brás, por volta de 4, 5 horas da tarde, você vai encontrar muitos e muitos sacos de retalhos. Eu mesma já fui lá buscar muitos, já reutilizei muito. Agora eu ando com um novo projeto, que é pegar o retalho, né? Que é aquele fio de malha que está usando agora, né? E aí você encontra o fio e você corta, tem, lógico, todo um trabalho para transformar ele num fio, e você transforma ele num crochê que tem uma textura diferente, tem um desfiado, então, assim, dá para fazer muita coisa. E fica bolsas lindíssimas. Sim, né? sim. Com fio de malha. O fio de malha, né? Oi, impactando aqui com o número. Perdão, até de estender nesse assunto, mas 39 mil toneladas são descartadas por ano de roupas de marca no deserto do Atacama. Sim. Todos os anos, 39 mil toneladas de roupas são descartadas de forma clandestina. E sabe por quê? Só financeiro. Porque a marca, ela não pode vender mais barato, ela não pode doar. Porque imagina que uma madame que... É só questão financeira. Só financeiro. Para não derrubar o posicionamento da marca, não pode vender mais barato. Não pode doar, né? Tudo, né? Porque a deveria não quer gastar para ressignificar a roupa e eles mesmos fazendo uma doação, né? Seria um reverso, né? Reverter aquela peça. É o ser humano, né? O ser humano precisa ter estudado o que tem a ver com a área da Vera Fernanda. Vera Fernanda, onde procurar? Fernanda não, Vera Fernanda. Onde procurar ajuda? Porque quando a gente fala de terapia, de Setembro Amarelo e de depressão, a gente fica pensando aonde que as pessoas podem procurar ajuda. A gente sabe que tem o CVV, né? Tem até uma amiga que trabalha com isso. Mas aonde que você recomenda que as pessoas possam procurar ajuda? Existe, eu não sei se são em todas as regiões, mas assim, ligar para o Corpo de Bombeiro, né, 192, uma UBS, ou UPA, né, como diz em alguma cidade, né, tem UPAs, SUS, né, CRAS, e em algumas regiões onde
existem universidades, eles também fazem um trabalho social, os pais, né, eu também, na época de estudante, eu atendia todos os tipos de caso, a faculdade oferece para a população, né, atendimento gratuito. Então, eu oriento que procurem, né, na sua cidade, na proximidade, uma universidade, e lá eles abrem inscrições, fazem cadastro, e eles realmente ajudam, eles têm os profissionais, que são estudantes, mas supervisionados pelos professores competentes, no meu caso, como foi, e assim podendo ajudar o maior número de pessoas. Sim, perfeito. Então, esse trabalho é um trabalho muito sério, né? E o Setembro Amarelo é um mês que a gente precisa estar sempre muito pensando na questão da conscientização. Você já falou um pouco da sua trajetória profissional, que era a pergunta 4. Você gostaria de fazer mais algum adendo? Eu não sei se eu complementei, mas vamos lá. Como eu disse, né, eu sou profissional da área da saúde, atuo em clínica, minha trajetória foi voltada para a área da educação, a qual eu já cumpri a minha missão de vida, mas ainda continuo indo em escolas, tanto escola do Estado, como até particulares, sendo convidada para fazer palestra, é, é, prevenção, né, do Setembro Amarelo, e, e também sou criadora, né, de vários projetos, muitos deles eu já apliquei, já concluí, principalmente na minha carreira dentro da educação, e agora criando um novo projeto, e também sou parceira também do Conselho de Mulheres, né, da região vizinha aqui da minha cidade, contribuo, já tem um projeto que eu iniciei com mulheres, né, para desenvolver com mulheres em situação de violência, e, e dando com mulheres na questão da autoestima e da confiança. Você comentou sobre o trabalho de mentoria, né, que você está desenvolvendo. E você pode explicar um pouquinho para a gente sobre a mentoria? Sim, claro. Esse é o meu projeto, o mais novo projeto, que eu já venho desenvolvendo ele ao longo do tempo. Coloquei algumas questões em prática nos demais projetos da minha criação, né? Os quais eu já trabalhei questões dentro do desenvolvimento humano, dentro das questões de autoconfiança, autoestima, e esse projeto mais novo, né, que está nascendo aí, que é o projeto que eu vou trabalhar com mulheres, dentro da questão da autoestima e da confiança, que é uma desenvolver, né, juntando a minha prática, né, como educadora, já trabalhei com muitas mulheres, trabalhei questões dentro dos projetos, ou até dentro das profissões nas quais eu me desenvolvi, e esse projeto ele vem para fechar, né, e trazer, assim, com maior abrangência, desenvolvimento pessoal, porque nós vemos hoje, não só com mulheres, mas no caso, o meu foco vai ser desenvolver esse trabalho com mulheres, o autoconhecimento e a autoconfiança, e autocuidado, que muitas das vezes nós vemos aí com mulheres, principalmente, de não se conhecerem e acabarem não despertando para aquilo a qual ela foi, né, ela tem o potencial. E ela acaba desestimulando, sendo desestimulada, desistindo e não seguindo a sua missão, aquilo que ela tem, né, de mais importante, aquilo que ela tem de primordial, principalmente ela, né? E ela, com as suas competências,
frustração, pelos seus traumas durante a vida, acaba ficando bloqueada e não consegue realizar pessoalmente e profissionalmente. Então, esse autocuidado. Então, eu quero me dedicar de uma forma mais profunda, mais direcionada, com algumas ferramentas que eu já elaborei, que eu estou focando nesse momento, para ajudar muitas mulheres ao mesmo tempo. Obrigada, Vera. Está travando bastante, viu? Quando você fala, bastante vezes durante a live está travando. A gente corta uma parte, acho que é porque a internet está lenta, a sua internet está lenta. Às vezes acontece isso. E uma pena, mas se precisar, depois a gente faz mais uma live, porque você está falando e corta uma parte, você está falando e corta uma parte. Mas deu para entender o quê? Que a sua mentoria vai ajudar as mulheres a desbloquearem traumas para poder ressignificar a vida e ter uma vida mais interessante. Saudável, de qualidade de vida. De qualidade de vida. Isso é muito bom. Sigam a Vera, gente. E Dani, eu vou devolver a palavra para a Dani agora. Eu acho importante essa mentoria. Eu pude entender um pouquinho, cortou, mas parabéns, Vera. É uma iniciativa maravilhosa, esse incentivo. Muitas mulheres estão precisando disso. Mas voltando aqui para Ivone. Ivone, me fala um pouquinho, quais são os elementos que tornam suas peças únicas aí no universo do crochê? Conta um pouquinho para a gente. Eu penso que o que torna único é a exclusividade, né, e a personalização, né, porque a mulher consegue ali escolher exatamente o tamanho, exatamente o que ela quer. Às vezes eu desenho uma peça que ela está imaginando e a gente vai criando juntas, né, então é dar asas à sua criatividade mesmo, né. Uhum. E o prazer de você sair na cidade, nos seus passeios, ou numa festa. Imagina, não tem coisa mais decepcionante para uma mulher do que chegar numa festa e encontrar alguém vestida com o mesmo vestido que ela. Vai conta na Renner para você ver o que acontece. A mesma verdade, né? Um jantar de uma pessoa aí, que nem vou citar nomes, e você chega lá, você tá com a mesma roupa da anfitriã. Ela te olha com aquele olhar querendo te matar. Mas Renner, comprou na Renner, vai ficar realmente todo mundo parecido. E, né, você falou, eu lembrei na hora. Pois é. Então, assim, eu sempre tive aversão às peças padronizadas, né? Eu lembro que teve uma época que todo mundo usava verde e preto. Então, assim, você ia na festa, era parecia um uniforme, todo mundo usando a mesma cor, usando o mesmo, aquelas estampas que viralizam, né? São lindas, realmente. Eu normalmente uso depois que passa, né? Ou eu uso misturando ali com muitas outras coisas. Mas o que me salvou dessas saias justas foi o crochê. Porque você pode até estar com uma blusa de crochê. A gente pode até se encontrar, igual teve encontro aquela feira grande de crochê e manualidades, aquilo tudo. A mulherada estava todo mundo de crochê, mas não tinha um crochê. Uau! Pode usar o mesmo molde, o mesmo modelo, a mesma receita ali. Mas você usou da sua cor, você pôs uma outra coisa, você fez um ponto, o seu ponto é um pouco maior, porque é uma coisa que as pessoas não sabem, né? A caligrafia não tem uma caligrafia igual. E o ponto de crochê é a mesma coisa. Não tem. Eu tenho uma amiga que tem um ponto muito apertadinho, então assim, ela faz muitas coisas que fica muito justinho, fica aquela coisa toda. E eu tô fazendo uma blusa para ela. Porque a blusa de crochê, se ela for fazer com o mesmo fio que eu, vai ficar super dura, porque o ponto dela é muito apertado. Porque é a caligrafia de crochê dela. A minha não, a minha já é mais solta. Então, eu sirvo para umas outras coisas. Já para aqueles amiguri, sabe aqueles bichinhos pequenininhos? Tão lindo aquilo. Então, lindo. Mas eu não me adaptei a fazer. Sim. Mas já o acessório, assim, ó, a mandalinha de crochê, isso, aquilo tudo, aí eu faço tranquilo. Mas então assim, tapete também é uma outra coisa que eu não gosto de fazer. A pessoa me procura fazer um tapete, eu falo assim, não, eu passo para uma amiga que gosta, eu não sei, eu acho que crochê para mim é moda, então ela precisa desfilar pela cidade. Que chique, gostei desse conceito. As minhas criações, elas desfilam. Sim, então assim, nada contra quem gosta do tapetinho lá no banheiro, mas eu até tenho um tapetinho no banheiro, mas eu compro de uma amiga, mas eu não faço. O que eu faço? É desaforo usar crochê para fazer tapetinho, entendi? Tá certo, né? Não, gente, eu faço crochê.
faz uma coisa Ela linda faz dessa. moda. Ela não faz, é isso aí, você faz moda, que até desfila na São Paulo Fashion Week, né? Com Sim, certeza. sim. E o legal é ser diferente, né? E onde eu vejo que as mulheres, por mais que elas buscam estar na moda, as tendências, mas sempre quer uma coisa diferente. Para estar O todo diferente, pessoal é uma coisa que valoriza e é uma coisa que te verdade. eleva a autoestima, né? Então, assim, tanto é que quando a Vera até me corrige, quando a gente está numa depressão muito grande, você não quer usar um acessório, você não quer sair para desfilar pela rua, suas roupas novas, você quer ficar em casa, trancada, fechada, no escuro, né? Então, é saúde mental, você Usa querer roupa uma cinza, festa. Ah, geralmente sim, Preto, preto. bastante preto. é, E a pessoa aquela me coisa, percebe, quando vai ver o guarda-roupa tá cheio de roupa escura, né? Fala, sim, nossa, porque nem tinha percebido. E a Alvera falou sobre isso, às vezes a pessoa não percebe. Eu tive síndrome do pânico, né? Então, eu fiz terapia, consegui me curar da síndrome do pânico sem remédio, graças a Deus, graças à doutora Vera Romano, aqui de São Paulo, doutora Vera Caveiro Romano. E foi uma bênção na minha vida, nossa, e a doutora Bárbara também, até uma das palestrantes do Conexão 3D, ela foi minha terapeuta, uma pessoa maravilhosa. São momentos de vida diferentes que exigem resiliência da nossa parte, muitas vezes, ressignificar a nossa história, a nossa vida. E, assim, síndrome do pânico também é uma barra que você tem, então você percebe o quê? Que o mundo pode ser melhor, que a vida é muito mais do que aquilo que você está vivendo, mas você não sabe como sair daquilo, até porque a síndrome do pânico ela é um processo neuroquímico, né? Então você não sabe que você está tendo aquilo. E a maioria é estudo científico, a maioria é mulher que tem. São muitas pressões, muitos papéis que a mulher se põe a ser boa em tanta coisa, e, mas graças a Deus eu fiz um trabalho com ela de 7 anos, não, eu fiz bastante tempo, mas em 7 anos que eu consegui ficar curada, então dá para ter uma vida muito melhor, a vida pode ser melhor, e faz parte a gente querer se arrumar até para ir no mercado, e não é para o outro, é para si, né, é você querer vestir, vou no mercado, vou pôr um brinco, mas eu só vou no mercado, não, vou passar batom, não, mas eu vou fazer um coque mais ajeitado aqui, porque eu só vou no mercado, não, mas eu quero ir, eu quero sair bonita, eu fui exatamente essa semana, não, eu tô desfilando até o mercado, foi esse pensamento que eu fui. Eu só ia comprar umas coisas e voltar. Eu falei, não, mas eu trabalho tanto fechada, em ambiente fechado como no computador, e tem hora que você sair para fora para ir no mercado, é um passeio. Eu falei, não, quer saber? Eu vou no mercado, eu vou me arrumar para ir no mercado. Então, ai, Lu, você me deu uma grande esperança. Por quê? Por Eu quê? estou num processo aí com a dona Elaine Gomes, a minha terapeuta, né? E tentando sair dessa síndrome do pânico mesmo, que acho que é uma Você coisa, pode sim. é o que a Vera falou, né? A gente não aparece. Só É. a Elaine tá aqui plena, né? Mas só Deus sabe os bastidores, Deus e Elaine, para a gente conseguir não deixar cair a peteca, né? Porque Vai, a gente sim. precisa dar a volta por cima, né? E tem O cura, viu? Você vai crochê, em camadas, igual a Vera vai falar sim. bem sobre isso, né? Vai tratando em camadas igual cebola. Cebola não tem várias camadas? Fala você, Vera, sobre isso, que você vai saber falar melhor. Então, tô tentando acender uma luz aqui. São Pronto. fases, né? Uhum. A depressão, ela é uma das causas, né, que pode levar ao fim, né? São fases. E se for percebido logo no começo, se torna mais prático, menos doloroso. E também tomar cuidado para não confundir, porque existe a depressão do luto, né? E o Uhum. luto, geralmente, ele tem uma etapa, e ele tem uma duração. Ela pode ser genética, né? Hormonal, pode ser uma questão de trauma, e tudo isso quem vai diagnosticar, né, avaliar e dar sequência e tratar é o profissional da saúde, tanto o psiquiatra, se for o caso, né, por medicação, quanto e no caso, eu, por exemplo, eu tenho um paciente que faz tratamento com psiquiatra e com psicólogo. Então, é uma coisa que eu fiquei muito feliz de tem alguns anos que vem acontecendo. O próprio psiquiatra, ele não mais faz o trabalho sozinho, Bom, encaminha para o psicólogo.
Muito legal. E isso me O deixou psiquiatra muito. vai tratar a vida inteira com remédio. E quando que vai chegar na questão que gerou aquela síndrome do pânico ou aquela depressão? Nunca, se for tratar só com remédio. Então, que maravilha saber disso. Verdade. E isso está acontecendo com maior frequência, e no meu caso, né, na clínica, com vários casos de paciente que faz uso de medicação com o psiquiatra e o tratamento. Então, eu costumo dizer que existe o tripé, né? É a família dando apoio né, ao ente querido, né? E no caso, o paciente, né? E o psiquiatra e o psicólogo. Então, os três atuando para que o resultado seja efetivo. E sendo assim, a depressão uma doença, ela tem cura. E ela pode acontecer com não tem hierarquia de profissional, não importa. Ela pode estar sendo desenvolvida ou desenvolver por qualquer pessoa. E ainda mais a vida, né, hoje em dia, né, a correria. E você citou um ponto que eu queria enfatizar, que a depressão também, você falou da também vem se dando, em maior caso, em mulheres, É. né? Devido a múltiplas tarefas, né, que nós desenvolvemos. Mas o caso, né, da prevenção, a qual, né, esse Setembro Amarelo nessa campanha vem falando, maior atenção aos essa questão, né, da perda, né, da vida, ela se dá mais em jovens. Então, Ah, está mais atento a isso. Não que jovens, ela não atinja. mulheres, eu ouvi falar que está dando mais em mulheres, inclusive. A Então, depressão, ela se dá em maior casos com mulheres. Agora, a questão, né, fala no e término pelo da vida, no término da vida, é. e ela vem atingindo o maior caso de jovens. Mas jovens homens ou jovens mulheres? Não define-se dessa forma, mas os maiores casos vêm acontecendo com jovens. Tá, aí a gente tem que ficar atento, toda a família tem que ficar atenta também. É, Essa, sim. Gente, a gente já essa tem questão, 1h10 de live. Vamos para as perguntas finais. Dani, você quer que estava falando? Me veio aqui na mente que muitas vezes as pessoas entram na depressão, assim, que já com aquele, acho que o primeiro sentimento ruim que as pessoas sentem é a sensação de incapacidade, de não ser, ela acha que ela não é importante, que ninguém ama ela. Eu assim, alguns casos que algumas pessoas relatam que teve essa sensação ruim. A minha pergunta, assim, que, né? né, desculpa passar na frente aí, Lu, mas Imagina. por que isso? Por que isso, Vera? Assim, como que isso acontece? A gente consegue uma explicação para isso? Então, dependendo, então, por isso que precisa passar por um profissional, né, da área da saúde, para que ele seja, o paciente, a pessoa seja avaliada, porque existem casos que, se for com mulher, principalmente, precisa estar os exames de rotina, principalmente para perceber o nível hormonal, né? Para depois a gente ir eliminando e ir detectando. Por quê? Porque baixa autoestima, né? Se você tiver também com problema hormonal, você também fica com esses sintomas, né? Você não quer sair, você não quer por diante. Então, primeiramente, precisa estar com essa junta médica, né? E vai procurar, né, a profissional da saúde, e lá, no meu caso, eu faço o diagnóstico para estar sabendo até que ponto e que fase, né, está a situação, a evolução, e enquanto isso também profissionais, para eliminar as questões, se for questões físicas, porque a depressão também, ela pode manifestar por sintomas físicos, dores que a pessoa começa a ter e não sabe o porquê. E aí vamos por eliminação. Só que enquanto isso, existe o trabalho paralelo com, né, se for o caso medicamentoso,
Aí, isso eu faço a minha parte, porque é um processo, né? E existe a progressão, né? Caso seja detectado que tem sinais de depressão, aí eu vou estar fazendo todo o procedimento durante a fase, porque existe a fase da progressão, né? E existe a parte dos sintomas que são mais evidentes, existe que é uma fase mais aguda, de crise, de sintomas mais intensos. Então, aí com as ferramentas adequadas, né, dentro da clínica, que eu poderei estar avaliando. Então, por isso, tomar bastante cuidado para não achar que tudo é depressão. Não sei se eu consigo responder aí. Com certeza, é importante isso, né? As pessoas saberem disso. Porque muitas das vezes, às vezes as pessoas ficam desesperadas, achando que, nossa, já estou com depressão, e é importante o que você disse, né? Fazer os exames, passar no clínico, se cuidar e ver o que está acontecendo com o seu corpo também, né? Isso é importante. O autocuidado, né, Vera? Eu autocuidado, sim. Anda tendo muito caso de burnout, né? Diz que no Brasil, uma matéria outro dia, até preciso pesquisar melhor. Eu escrevo para um médico ortopedista, mas às vezes a gente põe alguma matéria extra também. E eu vi alguma coisa sobre casos de burnout no Brasil, está tendo muitos casos de burnout. Sim, sim. Exaustão, né? Hã? Pode falar, Vera, não entendi. A NR1, né? Nesse momento, eu tenho casos que eu atendo empresas, né? Estão encaminhando, porque elas já estão tomando as providências. E eu tenho caso de burnout. Eu tive uma amiga que teve burnout, ela estava dirigindo um carro, trabalhando numa marca de cosmético grande, e a empresa exigia que elas carregassem os produtos dentro do carro, caixas e caixas e caixas de produto, pronta entrega, e ela tinha que ir na casa das revendedoras para deixar a caixa de pronta entrega lá. Os bandidos descobriram quem ela era, o que ela tinha, e começaram a entrar numa perseguição. Ela fugiu, conseguiu fugir, mas essa fuga fez ela entrar em burnout. Ela ficou mais de um ano afastada da empresa. A empresa queria demiti-la, mesmo ela estando de licença. Foi um absurdo, assim. E graças a Deus ela conseguiu se curar, mas assim, levou alguns anos. Então, burnout é uma coisa que está acontecendo muito, então a gente tem que ficar muito atento. A gente trabalha com digital, tem horas que você fala, meu Deus, tem que parar um pouco, porque é muita informação, a gente está o tempo todo lendo e toda hora tem um hack novo, toda hora o algoritmo muda, é vídeo demais, né? A gente precisa ter esse tempo para nós. Meu colega fala, tenha um tempo para você, tenha um tempo para você. A gente precisa dessas paradas estratégicas para ter um tempo para nós. Mas tem hora que... Né? Fazer as coisas no automático. Fazer as coisas no automático. Isso, eu recebo muitos casos e muitas mulheres, né, que eu atendo e que se perde nesse meio aí. E aí que entra a questão da perda da identidade, a perda de vontade, a perda ou então a pessoa acaba dando mais e perdendo o prazer, né, pelas coisas. E aí que também vem esse projeto que eu, né, estarei iniciando, ele tem esse foco, trazer de volta, né, a identidade da mulher, por conta dessas questões de se perder no cotidiano, pelas múltiplas funções, né? É mãe, é filha, é esposa, é empreendedora, e tudo isso acaba trazendo a perda da identidade. Então, nesse projeto de mentorias, eu vou estar trabalhando principalmente essa questão da identidade, que é de extrema importância, e as pessoas não percebem. Então, é o resgate da identidade, o resgate da essência, e nos mostra qual é o nosso propósito. Então, voltar para si, o auto se conhecer, o auto reconhecer o seu potencial, reconhecer a sua identidade, se reconhecer e poder seguir o seu trajeto de uma forma saudável, de uma qualidade de vida, né? Dentro, né, também com a autoestima. Autoestima, reparar e se resgatar, né? Falar, porque o trabalho tem uma hora que ele vira vício. A gente falou na live passada, o trabalho vira vício e você se vicia em gastar também. Aí você fica naquele ciclo vicioso que nunca acaba. E que, Exatamente.
Que hora você resgata a sua essência? Faz uma coisa que você gosta, né? Que te conecta com o teu eu, com o teu propósito. Sem Então, estar dentro de uma cobrança, de um compromisso. Essa semana mesmo eu tive que citar essa questão. Mas eu já faço. Você faz exercício? Faço. Você já faz? Onde você faz? É o caminho, o trajeto da minha casa para o trabalho. Não, não é isso que eu estou falando, e não é isso que você precisa. Você precisa de um momento para você estar olhando para as suas questões, cuidando de si. Você também citou, né, a senhora, né, que faz o crochê, qual que é o nome dela? Desculpa, é a Ivone, Ivone. Dona Ivone. Isso, é maravilhoso esse trabalho e também a prática, né, de fazer crochê, né, que é uma forma, de uma grande forma, acaba ocupando a mente com uma coisa saudável. Então, assim, você fazer exercício, você fazer uma atividade, focando naquilo que você está fazendo, e não fazendo porque eu estou fazendo uma caminhada para chegar até o meu trabalho. Isso não vai te fazer bem nem para o teu físico, porque precisa estar conectado, a mente e o corpo, e você está voltada para si. Não importa o que você vai fazer, voltada para si, somente para você, e não porque você está numa jornada de trabalho ou numa outra situação, mas que você faça para você se conectar consigo mesmo, que você olhe para si, que você sente ali um momento seu. E uma outra questão, né, que eu estava tentando mencionar no caso da dona Ivone, é importante, sim, você procurar algo que tenha a ver com você, que se conecta em você, que você se realize, se sinta bem, se sinta confortável, confiável. Não importa se é um acessório, se é né, uma roupa, é um lugar, mas também temos que estarmos atentos que quando a gente fala de autocuidado e de autoestima, eu não estou falando de beleza, de enfeite, de externo. O autocuidado, ele se pauta no autoconhecer, na sua identidade, na sua conexão consigo mesmo, com a sua essência, e mais o cuidado do embelezamento, do bem-estar, e assim por diante. Então, É o precisa. complemento. Exatamente, porque existe, né, eu não sei se vocês concordam, hoje, né, nós estamos vivendo muita coisa no modismo, né, procurando, as pessoas estão ficando até deformadas de tanto querer estar achando que está melhorando, ou querer estar igual a tal pessoa, ou tal pessoa fez tal procedimento, eu também vou fazer porque eu vou parecer com ela. Então, você vê que é um desencontro com a identidade da própria pessoa. você nem Então, sabe o que ela tomar quer com ela, só quer parecer com o outro porque não se aceita e quer parecer com o outro. Nem não se percebe. encontrou ainda, não sabe Fica nem quem mal, ela né? é. Então, existe esse desvio, né? E como está tão avançado e tantos meios, até não gosta de se cuidar, de se arrumar, de vestir uma roupa com a sua identidade, que tem a ver, até aí eu acho que é um ponto bem positivo. Agora, você pode entrar num caminho sem fim, Sim, né? tem E que, se perder mais ainda. Nossa, realmente, muita reflexão que está trazendo hoje, né? Gente, eu É, queria que vocês fizessem as considerações finais, queria agradecer a presença de vocês, eu até pedir perdão, porque meu irmão está chegando de Minas, aniversário da minha mãe no domingo, e ele está quase chegando, e ele está sem chave. E eu vou recebê-lo, e já estava previsto, né? Mas a gente está com 1h20 de live. Queria agradecer muito a participação de vocês todas, né? De vocês três. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, obrigada por essa conversa toda, porque com certeza essa live vai ajudar, está nos ajudando, porque cada coisa que cada uma de nós falou vai conectar com o outro. E a gente às vezes nem sabe, mas a gente está liberando uma palavra que muitas vezes era o que a pessoa precisava ouvir. Se não agora ao vivo, mas depois acabam passando umas 700 mil pessoas pela live, tá com a janelinha de 7, mas depois é bastante gente mesmo que entra. E então a gente sabe que Deus vai levando para onde precisa chegar. E aí o Instagram de vocês, eu vou
colocar na live. Já coloquei, né, para as pessoas seguirem vocês pelo perfil, pela descrição do perfil, mas também as pessoas vão seguir pela descrição da live também. Queria que cada uma desse um recadinho final. Travou? Bom, até para pegar o gancho da fala da Vera, né, eu acho que eu faço a moda no caminho inverso da moda, né, apesar de ter participado das exposições da Fashion Week, ter participado do desfile da 57, né, da Fashion Week número 57, eu sempre procurei a moda nesse sentido, no sentido de uma moda mais autoral, de uma moda mais focada na pessoa, e não no que está nesse consumo exacerbado, né? Então, convido vocês, né, a seguir o da Zivone e a pensar uma moda diferente, e se você pensa numa moda diferente, tem pessoas trabalhando para isso, né? Se eu não consigo fazer, eu tenho vários colegas, várias pessoas que estão aí engajados nesse sentido. Muito bom. Travou também. Travou? Travou. Mas deu para ouvir, só travou a imagem. Porque às vezes a internet é assim, ela trava uma parte, mas o som tá dando para ouvir normal. Que bom que deu para ouvir. Deu. A Vera? Vera? A depressão tem cura, sim. Se cuide, busque ajuda e acredite, você vai sair dessa. E você é a pessoa, né, mais importante. Então, se você não tiver força, busque força no seu amigo, que seja, no seu parente, nos seus pais, que eles, eu tenho certeza, a mão para você e vão te ajudar a seguir essa trajetória e você vencerá. Acredite sempre nisso, porque já fiz muitos tratamentos, acompanho situações até mais situações graves e eu já tive, né, muito prazer em ver a pessoa tendo a vida de volta. Então, acredite, você consegue. E também o autocuidado, a autoestima, é o bem mais precioso que nós podemos fazer para nós. Cuidarmos de nós com conexão em nós mesmos e buscar a nossa melhor versão. Só você pode, ninguém pode por você. Amém. Que lindo. Amém. Meninas, eu agradeço imensamente aqui vocês terem doado esse tempo para a gente aqui e fazer as coisas diferentes, fazer as coisas acontecerem, incentivar mulheres. Vera, você falou coisas fortes, coisas que nós precisamos nos atentar mesmo. Cuidar do nosso interior é muito importante. O exterior é importante, mas o interior é muito mais importante. E quando a gente volta para a gente mesma, ter esse autocuidado, nós florescemos. Automaticamente a gente leva a luz para outras pessoas. Então nós temos que cuidar de nós, né? Nós precisamos sempre ser luz para o próximo. E se nós não nos cuidar, a gente não consegue fazer isso. Então, muito obrigada por esse momento. E a Ivone, agradeço também, Ivone, porque você incentiva pessoas a usar a moda de uma forma consciente, é reciclável, dá para a gente reaproveitar, dá para a gente ser diferente com peças recicláveis. Então, a gente precisa ter essa consciência. E você incentiva pessoas a fazerem isso e vestir de uma forma elegante, de uma forma que fica bonita. Então, parabéns pelo seu trabalho. Lu, muito obrigada mais uma vez pela parceria. E estamos juntos. Estamos juntos, gente. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que estava na live até agora, ou quem entrou em algum momento, quem assistiu a live depois também. Gente, obrigada. Deus abençoe vocês. Um final de semana abençoado. Muito sucesso na sua mentoria, Vera, que ela seja para tocar a vida e transformar a vida de muitas mulheres, muitas pessoas, e que Deus abençoe a sua trajetória, esse dom que você tem, porque é um dom de esticar a mão para as pessoas no momento que a cabeça da pessoa está toda assim. Aí o psicólogo estica a mão e ele vai desenrolando aquele novelo. Nossa, uma vez eu vi uma caricatura tão bonita, era
A pessoa estava desenrolando o novelo da própria cabeça, era um desenho. E a psicóloga estava pegando a linha e enrolando no coração. Aí foi muito bonito. A hora que eu achei esse desenho, eu vou mandar para você ver. Obrigada, Sim, Ivone. obrigada. Obrigada, E a Deus gente abençoe. Amém. E a gente espera vocês no Conexão. Leva os cartõezinhos para fazer bastante network. E a gente vai trocando lá no grupo também. Faz um print aí, Lu, que eu não estou conseguindo ver você. Eu não sei se eu só consigo fazer. Ó, para mim fazer o print, como é que eu tenho que fazer? Eu ponho a mão na frente. Deixa eu tentar de outro Peraí que eu jeito. vou ver se eu consigo. Ah, tá. É que eu não, na minha tela não está aparecendo você, então eu não consigo. Se eu Celular fizer não aqui, é só. A Ivone tá travada no meu. Ela tá... Eu consegui fazer. Mando pra Lu, tá, Lu? É. Mando pra você daqui a pouco. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada, uma boa noite e o trabalho de todas vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.